hoje, mas para a gente sempre. Estamos aqui é porque a mão do Senhor nos sustentou até aqui. E eu fico muito feliz pela participação de cada um, porque nós sabemos que não é sobre o mensageiro, mas sim sobre a mensagem. Não é sobre o vaso, mas sobre o que o vaso carrega. Então eu fico muito feliz e muito aliviada que os irmãos não veio aqui me ouvir as minhas palavras, mas os irmãos vieram aqui com fome e com a sede de ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar. Amém? Glória a Deus por isso. Glória, glória a Deus. Deus é bom. Hoje eu vou estar falando sobre a negligência do conhecimento. E como base, eu vou estar lendo Hebreus 5, dos versículos 11 ao 14. O tema de hoje, que o Espírito Santo me revelou, é negligência do conhecimento. E como base, eu vou estar lendo Hebreus 5, versículos 11 ao 14. E, irmãos, eu até compartilhei aqui com os irmãos, o pastor Johnny estava lá, homem de Deus. Eu estive em uma conferência, a terceira conferência de alinhamento e avivamento no País de Gales, e o Senhor falou muito comigo, com todos nós, né? Todo mundo que tem um coração aberto, o Senhor está sempre falando. E foi, assim, algo tremendo. E no final, o apóstolo Luiz Hernandes, Luiz Hermínio, desculpa, Luiz Hermínio, ele falou, depois que tudo que você ouviu hoje, nesses 3 dias que vocês ficaram aqui, o Espírito Santo de Deus espera de vocês uma resposta. Uma resposta. E essa resposta pode ser nenhuma resposta, você vai continuar da forma como você entrou, como você vivia, você vai voltar. Ou você vai tomar um posicionamento, ou você vai fazer algo diferente. E a partir daquele momento, daquela conferência, eu falei com o Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou acordar às 5 horas da manhã todos os dias, todos os dias, às 5 horas da manhã. Não importa se eu estou viajando, não importa se é final de semana, todos os dias às 5 horas da manhã. E a Casa do Leão, né, o pastor Johnny está aqui para confirmar, eles falam uma frase que ficou muito no meu coração. Todos os dias, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E eu falei, Jesus, como Deus é um Deus não de rotina, mas a gente tem que ter um lugar separado para o Senhor. E a gente tem que ter um momento do nosso dia onde Deus, igual ele falou, eu sei aonde encontrar o meu pastor todos os dias. Se eu quiser achar ele, eu sei exatamente aonde ir. Porque ele separa esse tempo do dia dele e está fazendo a mesma coisa no mesmo lugar todos os dias. E nesse momento que eu tenho tido com o Senhor às 5 horas da manhã, irmãos, como o Senhor tem expandido o entendimento, expandido o conhecimento, como o Senhor tem se revelado. E Deus procura fazer isso conosco, né? Ele procura revelar a sua sabedoria, né? Como o Salmos diz, que a sabedoria ela vem de Deus. E o princípio e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, o Senhor tem se revelado e tem sido tão maravilhoso. Eu encorajo os irmãos para fazer esse compromisso com Deus. Não estou falando para fazer o mesmo voto que eu fiz. O Senhor, o Espírito Santo, né, vai te mostrar o que Ele deseja de você. Mas como o Senhor, ele tá com fome, ele tá tipo ansioso para derramar da sua presença, de se revelar a nós, né? E eu tenho amado estudar a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em 3 continentes. Ela foi escrita na Ásia, na África e na Europa, com aproximadamente 40 escritores, que variam entre reis e a pescadores. Olha a humildade, né? Reis e a pescadores, porque não era sobre quem estava escrevendo, mas era sobre quem ele estava inspirado, quem estava inspirando o escritor, né? E ela foi escrita em aproximadamente 1500 anos. E o que é tão maravilhoso sobre a palavra, entre muitas coisas, é que não há nenhuma sombra de variação. Não há nenhuma contradição dentro da palavra de Deus. Teve uma vez que eu estava trabalhando e eu estava conversando com um muçulmano, ele, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é cheia de incoerência. E aí ele foi atacando o cristianismo, né? E eu falei, ele falou assim, eu não quero nem ter essa conversa com você, que eu não quero te ofender. E eu falei assim, não, vamos conversar. E aí ele foi falando e tudo que ele falava, não, mas olha isso daqui é uma incoerência, isso daqui não bate, isso daqui se contradiz. E aí eu falei, olha, mas você tem que ler a Bíblia dentro do seu contexto. Você não pode pegar um versículo isolado e querer dizer que aquilo dali descreve todo o capítulo. Você tem que ler em contexto, né? Por exemplo, em Jeremias 31, eu já vou entrar na palavra, irmãos, estou só dando uma introdução. Jeremias 31, dos versículos 31 a 34, eu estava estudando que eu ia ministrar sobre a aliança, a nova aliança. E lendo Jeremias 31 a 34, depois me apontou a Hebreus 8, dos versículos 8 ao 11, e fala exatamente, cita exatamente, referencia diretamente o que está escrito em Jeremias. Jeremias, meus irmãos, Jeremias 31 foi escrito aproximadamente 600 anos antes de Jesus vir. Jesus veio, né? Jeremias, o que está escrito nessa passagem é que estava anunciando que viria, que Jesus viria e que haveria uma nova aliança. Aproximadamente 600 anos antes de Jesus vir. Jesus vem, cumpre
essa nova aliança, cumpre essa profecia, e depois que ele morre, aproximadamente 30 a 40 anos depois da morte de Jesus, Hebreus vai e escreve, cita exatamente o que estava escrito em Jeremias. O que estava acontecendo ali? Jeremias era a profecia, era a promessa, Hebreus era o cumprimento. Agora você me fala que há uma incoerência na Bíblia. 600 anos entre um e o outro, aproximadamente, né? 600 anos entre um e o outro. Línguas diferentes, continentes diferentes, pessoas diferentes. A pessoa, como que a pessoa ia citar diretamente? Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Esse é o ponto, que a palavra do Senhor, ela é completa e ela é plena. Vamos estar lendo Hebreus 5, dos versículos 11 ao 14. Eu vou estar lendo primeiramente a versão Almeida Revista e Corrigida, e depois eu também vou estar lendo a versão King James atualizada. Está escrito: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. E agora eu também vou estar lendo a versão King James atualizada, para a gente poder comparar as traduções. Que está escrito: quanto a isto, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares, os rudimentos das palavras de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir entre o bem e o mal. Para dar um contexto histórico, o autor de Hebreus, a gente não sabe quem escreveu, ele está falando ali para eles que eu tenho algo para revelar a vocês, para discutir com vocês, para conversar com vocês, para ensinar a vocês, mas é um assunto difícil de explicar. O que que ele está falando ali? A epístola aos Hebreus foi escrita para uma comunidade cristã, que era provavelmente por judeus convertidos ao cristianismo. E naquela época, essa comunidade enfrentava muitas perseguições e muitas tentações de voltar ao judaísmo, muitas tentações em voltar aos seus rituais, às suas práticas. E o autor ele busca fortalecer a fé deles, apontando para Cristo, demonstrando a superioridade do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque foi o rei de Salém e sacerdote, né? A Bíblia fala em Hebreus 7 Aleluia, Deus. que Abraão deu os seus dízimos a Melquisedeque, né? E esse foi, e Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o autor de Hebreus está ali tentando apresentar Jesus como sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, superior ao sacerdócio levítico. Né? Superior ao sacerdócio levítico, que também é mencionado em Gênesis 14 e Salmo 110:4. Olha isso, irmãos. A Bíblia, ela se referencia, porque ela é um livro de continuação e não de contradição. Glória a Deus por isso. Eu amo ler. Eu estou lendo a Bíblia e sempre tem referência a coisas que foram escritas há milhares de anos antes, né? Glória a Deus por isso. E aí, o autor de Hebreus está tentando mostrar para eles, explicar para eles o que era o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eles não estavam entendendo. Porque eles estavam nos rudimentos da palavra. É rudimentos, não é rudimentos, é rudimentos. É, eles estavam ainda nos rudimentos da palavra. O que que é os rudimentos? Os princípios básicos, os ensinamentos que você aprende mais no início. E o autor de Hebreus ele está querendo puxar os irmãos, vamos a mais profundo. Deixa eu te mostrar algo que é mais difícil de compreender, então você precisa de buscar mais para entender. Porque para os judeus era mais difícil entender, né? O sacerdócio de Jesus sendo a mais, além, maior do que um sacerdócio levítico, por exemplo. E a ordem de Melquisedeque, ela é superior porque ela não tinha uma genealogia registrada, e fala exatamente isso em Hebreus 7, né, nos primeiros versículos. Não tinha uma ordem, uma genealogia registrada. Ele simboliza um sacerdócio eterno, um sacerdócio que não é hereditário, um sacerdócio celeste.
E aqui nós vemos que o autor ele lamenta a dificuldade de aprofundar-se em um tema mais profundo, um tema mais difícil, não pela falta de capacidade dele, mas pela falta de prontidão, a falta de prontidão dos destinatários, aos recipientes, aos recebedores, de receber os ensinamentos mais profundos, como a ordem, como o sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor ele se sente impedido pela imaturidade espiritual dos seus leitores. A dificuldade de compreender esse sacerdócio reflete a necessidade de um profundo entendimento das Escrituras. E agora, aplicando isso para nós, nós entendemos o sacerdócio de Jesus. Eu não acredito que ninguém aqui questiona o sacerdócio de Jesus, mas aplicando, trazendo isso para o nosso dia a dia. Quantas das vezes nós não entendemos coisas na Bíblia ou assuntos mais profundos, a gente até evita falar sobre isso porque nós não entendemos, porque nós não buscamos. Porque a Bíblia não há contradição dentro dela. Então, se há algo na Bíblia que não faz sentido para você, é porque você precisa buscar a entendê-la mais. Tinha coisas na Bíblia que eu lia até rápido, porque eu não entendia e eu sabia, não é contradição. Eu tenho certeza que não é contradição. Mas eu também não consigo explicar por que está escrito isso, né? Eu também não consigo explicar, então eu pulo para frente. E o nosso dever não é pular as escrituras que nós não entendemos, é buscar entendê-las. Porque, igual conversando com esse muçulmano, ele falou assim: mas como que você explica os cristãos que se converteram ao islamismo? Eu falei, porque provavelmente essas pessoas sentaram com alguém para fazer perguntas, buscaram a entender coisas que elas não entendiam dentro do cristianismo. Essa pessoa a quem eles perguntaram não soube responder. E aí essa pessoa pensou: ah, tá vendo? Achei uma brecha no cristianismo. Ah, tá vendo? Isso daqui não tem resposta. Mas não é isso. É porque nós temos um conhecimento muito superficial, muito básico, e aí quando as pessoas fazem perguntas mais difíceis, a gente não sabe responder. Aí para eles, tá vendo? Não tem resposta para essa pergunta. Tá vendo a incoerência na sua Bíblia? Tá vendo? O seu Deus se contradiz. Mas não é, é falta do meu conhecimento, não de Deus. É minha culpa que eu não busquei tanto, que eu não estudei tanto. Porque a partir do momento que você conhece a verdade te liberta. E quanto mais você conhece a verdade, mais você quer conhecê-la. Quanto mais você gasta tempo na presença de Deus, mais você quer gastar tempo com Ele. Então, quando você, ele fala, como que você justifica, então? Porque não conheceram a verdade. Porque chegaram uma pessoa, fizeram perguntas, essa pessoa não soube responder, essa pessoa pensou, ah, pronto, o cristianismo não é a religião verdadeira, né? E isso é uma responsabilidade que nós temos, isso é muito sério, muito sério. Porque a partir do momento que alguém chega pra gente e faz uma pergunta e a gente não souber, a gente tem que buscar saber, né? E não sermos ignorantes. Devemos dedicar tempo e esforço para aprendermos mais da presença de Deus, né? Nós devemos ter um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus. E no primeiro versículo que a gente leu, que foi no versículo 11, a frase de difícil interpretação não significa que o tema seja incompreensível, mas sim que requer um estudo diligente e uma mente aberta para discernir a verdade, né? Os destinatários, eles por falta de dedicação, e isso aplica para nós, trazendo para os dias de hoje, por falta de dedicação, tornaram-se espiritualmente preguiçosos. Olha como isso é sério. A falta de dedicação levou à preguiça espiritual. E, consequentemente, eles foram incapazes de compreender conceitos mais profundos. Olha como que é um processo. A falta de dedicação leva à preguiça espiritual e a preguiça espiritual leva à incapacidade de entender. Tá vendo como que uma coisa leva a outra, um abismo leva a outro abismo, né? E a fé cristã, ela não é uma fé estática, ela não é uma fé parada. Ela requer um crescimento contínuo, ela requer uma busca contínua. Por causa disso que, igual eles falam na Casa do Leão, todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, porque um dia não é suficiente. Porque uma hora na semana, por exemplo, ela não é suficiente. É um crescimento contínuo, é um aprendizado contínuo. A gente nunca sabe de tudo. A gente nunca sabe o suficiente. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais, porque a palavra de Deus, ela é um livro vivo. Ela é o único livro que o autor está presente, né? Toda vez que a gente abre esse livro, o autor lê o livro junto com a gente, né? Está sempre presente com a gente. E, igual eu estava falando antes, a Bíblia é um livro de continuação. A gente não pode ler a Bíblia isolado, seus versículos isolados. Não pode, porque você vai tirar de contexto. Nessa conferência, o apóstolo Gustavo Lara falou algo muito interessante. Ele falou: sabe o que é um filme? Um filme é uma coleção de fotos. Uma coleção de fotos. Então, se você parar um filme e tirar um print da tela onde o filme parou, aquele print não resume o filme inteiro.
Não resume. Então, você não pode tirar um versículo da Bíblia e falar isso daqui entendeu? Tirar fora do contexto. Você tem que ler a Bíblia dentro do seu contexto. E é uma coleção de fotos, né, que formam o filme. Então, a falta de maturidade espiritual, ela impede o crente de experimentar a plenitude da vida em Cristo. A falta de maturidade te impede de crescer, te impede de experimentar a plenitude. E Jesus, a solução não é simplificar o evangelho, não é simplificar a mensagem do evangelho, não é diminuir o evangelho para que caiba dentro do nosso buraquinho, dentro do nosso bolso. Essa não é a solução. A solução é nós buscarmos mais, porque o Senhor ele não vai diminuir os seus princípios, mas ele vai te ajudar a chegar no lugar aonde ele tem para você. Ele não vai mudar a Bíblia para você, mas ele vai te mudar para ser segundo a Bíblia. Então a gente não muda a Bíblia, mas Deus muda nós. Nesse processo onde nós buscamos a Deus, nós estamos sendo mudados e moldados, sendo gerados segundo o coração de Deus, segundo o caráter de Deus. Então, eu deixo uma pergunta para nós. Com tudo que nós sabemos, com tudo que nós ouvimos, quando você sair daqui, o que que você vai fazer de diferente? O que que a verdade produz em você? Porque o único caminho para a mudança, primeiro, é o reconhecimento. É o reconhecimento que, olha, Senhor, eu poderia estar fazendo muito mais, eu poderia estar orando mais, eu poderia estar buscando mais, porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu tenho um compromisso com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Igual o pastor ontem na igreja, ele falou: o meu compromisso é com o que eu falo, não com o que você entende. Então presta atenção no que eu tô falando para você não entender errado, né? O meu compromisso é com a verdade. Não com a verdade desse mundo, mas com a verdade da palavra. A partir do momento que eu conheço a verdade, o Senhor espera de mim um posicionamento. O Senhor espera de mim uma decisão. Essa decisão pode ser, eu vou ficar do jeito que eu estou. Muito obrigada, essa palavra foi maravilhosa, poderosa, mas eu prefiro ficar onde eu estou. Também é uma escolha, entendeu? Então nós temos que analisar com tudo o que sabemos, com tudo o que ouvimos, o que isso fez em nós, o que isso mudou em nós, o que isso produziu em nós. Ali no versículo 12, a menção aos primeiros rudimentos da palavra de Deus refere ao ensinamento básico do Antigo Testamento e da doutrina cristã inicial, né? A doutrina é uma coleção de ensinamentos. Eles não progrediram além do conhecimento elementar, eles não passaram do básico. E isso indica uma falha, pega a chave, irmãos, indica uma falha em internalizar e aplicar os princípios. Muitas das vezes a gente ouve, a gente concorda, mas a gente não internaliza. A gente ouve, fala, nossa, que palavra maravilhosa, tal, mas a gente não internaliza, a gente não traz para dentro de si, a gente não aplica a verdade dentro de nós. E aí a gente volta a viver como a gente vivia. A gente não olha para dentro de nós e faz aquele exame que a Bíblia nos ensina a fazer. E ali a necessidade de leite e não de sólido alimento revela que, como bebês espirituais, eles não conseguiam digerir ensinamentos mais profundos. Eles não conseguiam passar do raso. E Hebreus está ali, o autor de Hebreus está fazendo uma advertência contra a acomodação espiritual. A acomodação espiritual e a estagnação no crescimento. Como isso é sério. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver: será que eu parei? Será que eu estagnei? Será que eu acomodei? Aonde eu estou tá bom, estou na minha zona do conforto. Será que a gente não tem amado demais o nosso sono? Irmãos, acordar às 5 horas da manhã, para qualquer um aqui que acorda às 5 horas da manhã, que eu sei que tem algumas pessoas aqui, que glória a Deus. Há um exército, 7 mil orando, glória a Deus. Há um exército que o Senhor levantou e que tem buscado, que tem clamado, né? Tem pagado um preço. Não é fácil, irmãos, não é fácil acordar. A gente não acorda cedo porque é fácil. A gente acorda cedo porque a gente reconhece para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? O que que eu vou fazer? O que que é melhor fazer com o meu tempo do que gastar ele na tua presença, Senhor? Amém? O Senhor honra os nossos esforços, irmãos, né? E a gente faz porque a gente está desesperado, desesperado por Jesus. A gente não tem mais para onde correr. Não há escape a não ser pela verdade. E a verdade é Jesus, então não tem para onde ir se não for por Jesus. Amém? Glória a Deus. E ali, o autor de Hebreus está chamando para um arrependimento e uma renovada busca no meio deles. Ele está falando: olha, eu quero te levar a lugares mais profundos, mas eu preciso que você busque. Eu quero te revelar verdades mais profundas, mas eu preciso que você busque mais. Eu preciso que você gaste mais tempo. Eu preciso que a sua mente expanda. A gente, quando nós estamos ali com os momentos com o Senhor está expandindo a nossa mente, Ele está abrindo o nosso entendimento para nós irmos a lugares mais profundos, a águas mais profundas. Amém?
E o reconhecimento é o único caminho da transformação e da redenção. O reconhecimento é o primeiro passo, é reconhecer que, olha, Jesus, o Senhor falou comigo, essa é a palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração hoje. Agora, o segundo passo. O primeiro passo é aqui reconhecer que, Senhor, eu não estou aonde o Senhor deseja que eu esteja. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais fundo. Ajuda-me, Senhor Espírito Santo. Ajuda-me. Tem um mês que eu comecei e até hoje, meu irmão, é uma dificuldade para acordar. Mas todos os dias é só levantar da cama que, entendeu? É só falta levantar da cama. E a falta de crescimento espiritual, ela pode ser causada por vários fatores, né? A negligência na leitura da palavra. Irmãos, a oração é a forma como nós falamos com Deus. E a palavra de Deus é a forma como ele fala com nós. Deus fala com nós de diversas maneiras, e uma delas é através da sua palavra. Se você está precisando ouvir a voz de Deus, abre a palavra dele. Essas daqui são as palavras escritas. Jesus escreveu as suas palavras nesse livro. Aqui está as respostas para todas as perguntas desse mundo. Aqui está a solução para todos os problemas que existem. Aqui está todo o direcionamento que você precisa. Jesus, que decisão eu devo tomar? Abre a palavra de Deus. Está aqui todas as respostas, todos os direcionamentos, todo o discernimento que você precisa. O Senhor revela a nós a sua vontade através da sua palavra. E a falta de oração. A falta de oração ela leva-nos a estarmos em um lugar superficial no mundo espiritual, assim, na nossa fé. Nós estamos em um lugar superficial, um lugar raso. Se nós queremos mergulhar mais profundo, gasta mais tempo orando. A fé, ela não é algo estático, mas ela é um relacionamento dinâmico, onde Deus quer um investimento contínuo. Quando você ora, você não está perdendo o seu tempo pensando, nossa, eu poderia estar lavando roupa, eu poderia estar lavando vasilha, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas você está investindo, investindo. Porque além das mãos do Senhor, além daquilo que o Senhor pode fazer, nós procuramos o seu coração. Além daquilo que Deus pode me dar, eu procuro conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo, porque as bênçãos, a palavra de Deus, ela diz que as bênçãos, ela corre atrás da gente. Então a gente não precisa correr atrás das bênçãos. Senhor, me dá bênção, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Procure o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você está alinhado no centro da vontade de Deus, todas as outras coisas, elas vêm como consequência da busca, como consequência de estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Deus é um Deus de princípios, princípios. Ele honra, ele cuida, ele zela, ele ama e ele não quebra princípios. Tudo que ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. A gente só precisa estar no lugar certo para receber. Amém? Glória a Deus. E no versículo 13, está falando ali porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça. Na palavra da justiça, porque é menino. A palavra da justiça refere-se à compreensão e aplicação dos princípios divinos de justiça e retidão, que revela, que é revelado em Jesus Cristo e nas Escrituras, né? Palavra de Deus. Palavra da justiça, palavra de Deus. A fé cristã, ela não pode ser superficial, como eu falei. A falta de busca traz consigo a imaturidade. A gente vê aqui na Bíblia que fala menino na tradução do King James, é menino na tradução da Almeida Revista e Corrigida, também fala menino. O que que é um menino? Símbolo de imaturidade. Você ainda é criança na fé, você ainda é um bebê, você ainda está bebendo leite quando eu estou querendo te dar uma feijoada, estou querendo te levar mais profundo, você está querendo ficar no raso, né? Porque a gente fica no raso ali pensando aqui, ó, eu estou segurando tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu, eu tô segurando. Mas quando você vai aprofundando, você vai tendo que abrir mão das coisas, né? Porque você não vai nadar segurando um monte de coisa, levando sua casa dentro do mar e nadando. Você tem que abrir mão, né? O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, segure de mão aberta. Porque a partir do momento que Deus quiser tirar, ele tira. Não segure nada, não seja apegado a nada. Segure de mãos abertas. Porque aí você pode mergulhar. No raso, você tá no raso que você tá segurando muitas coisas. Senhor, eu não quero abrir mão disso, eu não quero abrir mão da minha Netflix, eu não quero abrir mão do meu sono, eu não quero abrir mão. Você sabe o que vocês estão passando, eu não quero abrir mão. Mas a partir do momento que você mergulha, todas essas coisas ficam para trás. Mas por que que elas ficam para trás? Porque o Senhor traz coisas novas, o Senhor traz coisas melhores, o Senhor traz a vida, entendeu? A gente se apega com as coisas que o Senhor fala, mas minha filha, eu quero que você abra a mão porque eu quero te dar algo melhor, mas suas mãos estão ocupadas. Como que eu vou te dar mais coisas sendo que você não está nem conseguindo carregar as coisas que você tem? Abre mão dessas coisas que eu vou te dar coisas novas, coisas melhores. Amém? O Senhor tem algo novo para derramar em nosso meio, para fazer em nosso meio, para nos entregar algo melhor do que aquilo que nós temos. Algo muito melhor, irmãos. As coisas do Senhor é muito melhor do que as coisas que a gente tem. A gente que está com o foco e a prioridade nas coisas erradas, Deus querendo se revelar a nós e nos apegado com sono.
A falta de discernimento espiritual e de incapacidade de tomar decisões sábias e justas. O menino aqui não é visto como uma simples metáfora, não é uma simples metáfora, mas como uma representação de uma falta de discernimento espiritual, incapacidade de tomar decisões sábias e justas e o desenvolvimento incompleto do caráter cristãos. A gente é cristão. A gente precisa olhar para dentro de nós e falar assim: "Oh, será que eu estou sendo como um menino na fé? Como um bebê na fé? Será que eu tenho o meu desenvolvimento está incompleto, né? É claro que nenhum de nós estamos completos, né? É, não somos perfeitos. Mas que quando nós somos perfeitos, aí a gente vai encontrar o nosso Criador, né? O dia que o Senhor nos chamar é porque em nome de Jesus, nós cumprimos a nossa missão, nosso tempo acabou aqui na Terra. Mas é um aprendizado contínuo. É um aprendizado contínuo, é uma busca diligente. É uma busca contínua, todos os dias, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Gaste o seu tempo na presença de Deus, tenha um compromisso. Um compromisso. Quanto mais você sabe, maior é a sua responsabilidade com a verdade. Quanto mais você sabe, maior é a sua responsabilidade com a verdade. Isso não é para te desanimar, mas para provocar um posicionamento. A partir do momento que você ouve a verdade, o Senhor, ele requer de nós um posicionamento. Você tem uma responsabilidade agora, o que que você vai fazer com aquilo que eu te mostrei? O que que você vai fazer com a verdade que eu te mostrei? Com aquilo que eu te ensinei? Por causa disso que nós temos que andar posicionados. Isso tem que provocar em nós um posicionamento, não um desânimo. E no versículo 14, último versículo, a imaturidade espiritual impede, pega essa chave, irmãos, a imaturidade espiritual impede a recepção de ensinamentos mais profundos. A imaturidade espiritual impede a recepção de ensinamentos mais profundos. Ali, quando está falando no versículo 14, em razão do costume, implica que a falta de prática e disciplina espiritual impediu o desenvolvimento da capacidade de discernimento moral e espiritual. Em razão do costume, a falta de prática, de disciplina espiritual impediu que eles entendessem algo mais profundo, um desenvolvimento, impediram de desenvolver, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. É o que o versículo diz. E isso afirma a compreensão e a aplicação mais profunda da palavra de Deus são destinadas para os perfeitos. O que que é esses perfeitos? No grego, perfeito é telenion, que significa maduros, completos ou plenamente desenvolvidos na fé. Então, essa perfeição aqui não está vindo de um lugar de ausência de pecado, eu sou perfeito, eu não peco, mas sim de um crescimento contínuo. Pessoas maduras, pessoas completas, pessoas plenamente desenvolvidas na fé. Esses são os perfeitos. Não são aqueles que não erram, porque isso só é Jesus, mas aqueles que crescem continuamente, aqueles que buscam continuamente em Cristo. E isso é caracterizado por uma aplicação consistente. Então não adianta, meus irmãos, você conhecer a verdade e não vivê-la. Não adianta você saber todas as verdades que você sabe e não vivê-las. Você é um livro cheio de conhecimento, mas que não vive aquilo que você prega. Quando nós estamos em viver longe da presença de Deus, nós pregamos aquilo que não vivemos. Nós ensinamos aquilo que nós não praticamos. E isso é muito sério, porque isso vai ser cobrado de nós. De nada adianta nós sabermos tanta verdade como nós sabemos. O livro de Deus é o livro da verdade. Nós lemos esse livro. Quantas pessoas aqui já não leram a Bíblia inteira várias vezes, ou pelo menos uma vez? Tá bom, e o que que você fez com isso? Não é uma checklist, né? Li a Bíblia inteira. E aí? E o que que isso provocou em nós? O que que isso mudou em você? O que que isso promoveu dentro de vocês? O compromisso com a verdade, a responsabilidade. Quanto mais sabemos, mais responsabilidade nós temos. E as demandas dessa terra não pode te tirar da missão de Deus. Não pode te tirar nada dessa vida, pode te roubar daquilo do propósito de Deus na sua vida. Se há algo que está roubando o seu tempo, há algo que está tomando o tempo de Deus, que está tomando a primazia, que está tomando a prioridade, o trono de Deus na sua vida, então tira. A Bíblia fala assim: se a sua mão te faz pecar, corta, se o olho te faz pecar, arranca, né? Entendeu? Então, se é uma Netflix, melhor ainda. Só tira a Netflix, não precisa cortar a mão, né? Se é o celular, irmãos, faz aquele negócio no setting, na configuração do celular, no Instagram, que bloqueia, coloca lá, só posso usar o Instagram uma hora. Assim que der uma hora, pá, bloqueia. Só pode usar no próximo dia. Tome as medidas que você precise tomar para não perder o relacionamento com Deus. Para não perder a intimidade com Deus. Faça o que for preciso, mas não largue a fé. Paulo, ele passou por diversas provações, diversas perseguições, coisas inimagináveis, inimagináveis, vocês entenderam? E não abandonou a fé. Por quê? Ele encerrou a carreira.
Ele fez tudo, ele perdeu muitas coisas, mas ele não perdeu. A única coisa que ele não podia perder é a fé. Não perca a intimidade, não perca a comunhão, não perca a presença do Senhor. Largue todas as coisas para trás, mas não perca. Não abra mão da presença de Deus, não abra mão da verdade. Cuide para que nada roube o seu coração. Cuide para que nada tome o lugar de Deus na sua vida. A partir do momento que conhecemos a verdade, os céus esperam de nós uma resposta. E nada também é uma resposta. Se você sair daqui hoje e você voltar a fazer exatamente o que você fazia e não mudar nada, você deu a Deus uma resposta. Isso também é uma resposta. Se a verdade de Deus que te encontra não muda nada em você, isso também é uma resposta. Os céus espera de nós uma resposta. Os céus espera de nós um posicionamento. Eu vi um vídeo esses dias, eu achei muito interessante. O cara tava em cima do muro e o anjo, desce do muro, desce do muro, desce do muro, rapaz, vem pra cá. Esse anjo falava igual a gente, né? Vem pra cá, rapaz, desce desse muro aí. Aí o diabo tava caladinho, ele vira pro diabo, uai, por que que o anjo fala tanto e você fica calado? Ele, porque o muro é meu. Pronto. Escolha o seu lado. Não fica no muro. Não fica no, no... Gente, como que é o nome daquela temperatura que não é nem no morno? Não fique no morno. Tome um posicionamento. Qual lado que você está? Escolha a verdade. Ande com a verdade, porque Jesus é a verdade. Amém? E nossa, irmãos, eu ainda tinha tanta coisa para falar, mas eu vou encerrar aqui. Eu vou estar lendo Tiago 1:22, que fala: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se engane, de nada vale saber a verdade sem praticá-la. Não se engane, tá vendo? Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando você conhece a palavra, a verdade não vive ela, você não está enganando a Deus. Senhor, olha, mas eu já li a Bíblia 3 vezes, mas eu já li a Bíblia toda. Você não está enganando a Deus, você está se enganando. De nada vale saber a verdade sem praticá-la. 2 Coríntios 13:8 diz: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O maior inimigo que nós temos não é o diabo, mas a falta de conhecimento. O meu povo perece pela falta de conhecimento. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. O conhecimento é a chave da libertação. O conhecimento é a chave da libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Saia da sua bolha, saia do seu comodismo, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto e mergulhe a águas mais profundas. Hebreus 2:1 fala que nós devemos apegar à verdade, devemos ter um compromisso com a verdade. Eu não estava no jardim e herdei a culpa, mas também não estava na cruz e herdei a graça. Uau! Eu vou falar de novo. Eu não estava no jardim e herdei a culpa, mas também não estava na cruz e herdei a graça. Nós não somos merecedores, meus irmãos. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor soprou fôlego de vida sobre as nossas narinas e nossos pulmões, mais uma vez, mais uma manhã. E todas as manhãs que nós acordamos é uma nova chance de um recomeço, uma chance de um arrependimento, de um reconhecimento de que estamos errados. Mantenha firme no Evangelho. Mantenha firme na verdade do Evangelho. Não largue, segure forte. O apóstolo Zermini fala que a gente tem que segurar de mãos abertas, né? Mas a verdade segura de mãos fechadas. Guarde dentro do seu coração, não abra mão dessa verdade. O mundo vai te oferecer muitas propostas, muitas coisas, mas não largue, não abre mão da verdade. Porque as coisas desse mundo são temporary, são temporárias. Vocês entenderam? Mas as coisas do Senhor são eternas. São eternas, a gente leva para a eternidade. Então, se precisar perder algumas coisas nessa terra, que perca. Mas lembra que você está construindo um galardão na eternidade, que a sua coroa da vida, as pedrinhas estão sendo colocadas ali. Amém? Aleluia, aleluia. Não há escape senão pela verdade. E Jesus é a verdade. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade que Deus venha ser louvado e exaltado em nosso meio. Eu espero que essa palavra venha ter provocado em você a tomar decisões melhores, a cuidar do seu tempo, a manage your time melhor. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus por essa palavra, uma palavra muito boa de exortação. E eu queria, antes de fechar aqui, para a gente começar a orar, né? A Karen é minha primogênita, a gente tem muitas pessoas aqui hoje, eu creio que todas sabem, né? Mas quem não sabe, a Karen é minha primogênita. E glória a Deus por ouvir ela hoje falando dessa palavra com tanta ousadia, com tanta firmeza, com tanta certeza. E eu quero deixar aqui um recado para os pais. Eu quero sentir, sabe, de Deus em compartilhar com vocês. Ontem eu estava na igreja de Evan Robert e ele, um pastor ministrando ali, ele disse algo que mexeu muito o meu coração. Ele disse que quando ele já era um senhor
E ele disse, quanto mais ou menos estava da minha faixa, começou a chegar dentro das nossas casas a ideia de que tinha que deixar a criança escolher o seu próprio caminho. E ele falou, e ao deixar a criança escolher o seu próprio caminho, nós estamos como estamos hoje. Pouquíssimas pessoas da minha idade servem a Jesus. Pouquíssimas pessoas passaram para a sua geração a respeito de Jesus, porque começou a deixar com que a criança escolhesse o próprio caminho. Isso não funciona. A palavra de Deus fala, ensina o seu filho deitado, andando, o tempo todo essa verdade tem que ser ensinada. E teve uma fase da vida da Karen que ela dizia, a Bíblia tem que ser atualizada. Isso, essa é a palavra. A Bíblia tem que ser atualizada. Eu disse para ela, existem princípios que nós não negociamos princípios bíblicos, mas a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia não faz sentido para esse tempo, mas é ali firme nos princípios da verdade. Hoje em dia, quando eu vejo a Karen aí amando a palavra, lendo a palavra, crendo na palavra, mergulhando na palavra, eu vejo, irmãos, nós não temos que deixar nossos filhos escolher os próprios caminhos. Até que chegar uma certa idade, leva essa criança para a igreja, em nome de Jesus, ensina essa criança sobre a Bíblia, toma a rédea da sua casa em nome de Jesus, porque olha o que aconteceu, olha como está o país de Gales, que experimentou tanto de Deus, com uma geração hoje tão incrédula. Então, assim, não negocie essa verdade. A Bíblia fala para você ensinar seu filho deitado, andando em pé o tempo todo. Faça isso. Não deixe essa teoria de o filho pode escolher o que, que ele vai fazer, se ele vai para a direita ou para a esquerda. Se você deixar a sua criança escolher, ela vai escolher ficar em casa ao invés de ir para a igreja. Ela vai escolher estar nas redes sociais ao invés de ler a Bíblia. Ela vai escolher jogar o PlayStation, qualquer coisa lá, ao invés de orar. Irmãos, nossos filhos, eles vão escolher. Nós escolheríamos se nós não tivéssemos entendimento dessa verdade. Então, assim, os nossos filhos, até uma certa idade, eu levei minhas filhas para a igreja. Ah, mas eu tô com uma dor de cabeça, eu tô doente, ótimo. Igreja é lugar de cura. Vamos embora, arruma e vamos embora. Porque eu nunca vi como que na adolescência, na pré-adolescência, então arruma tanta doença para não querer ir para a igreja. Por fim, né, a minha filha mais nova até fala, nem adianta falar com a minha mãe que tá passando mal, que ela vai falar que tem que ir assim mesmo. Eu falei, até aí mesmo. Foi para a escola, fez tudo que queria durante o dia. Agora nós de ir para a igreja, eu tô sentindo isso e isso. Vamos para a igreja, que lá tem cura também. Então, assim, não vamos negociar esses princípios, irmão. Ah, seu filho vai tomar ódio da igreja. Não, é porque eles ainda não têm a firmeza da verdade. Quem tem que dar essa firmeza para eles somos nós como pais. Então não vamos negociar, porque hoje nós vemos o exemplo aqui do país de Gales, de uma geração incrédula, onde há pouca fé. E em um país que foi incendiado pela presença de Deus várias vezes. E eu estava já orando, falando, Deus, aonde foi? O que aconteceu nesse país? Quando esse pastor estava pregando ontem, para mim foi uma resposta, porque deixou a criança escolher o seu próprio caminho. Então não é isso, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que mesmo depois, quando ela for velha, pode passar por essa fase, como a Karen passou achando que a Bíblia tinha que ser atualizada, mas ela retornou para o lugar que ela sabia que ela nunca devia ter saído e hoje está aí frutificando para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa vida, que o altar do Senhor esteja restaurado dentro da nossa casa, que nós levantemos essa bandeira do reino sem negociar, declarando nós somos do Senhor Jesus, nossos filhos são do Senhor Jesus. Não negocie, não abre mão dos seus filhos, não abre mão de orar, de pagar um preço. Seu filho é adulto, deixa ele te ver orando. Ore, jejue e busque pela sua casa, até que você veja o céu descer sobre a sua casa e a glória do Senhor se manifestar. Nós vamos estar orando agora e buscando a presença do Senhor, porque eu sei que Ele tem mais para fazer, para falar conosco nesta oração, em nome de Senhor. Estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.